Olá, estamos aqui para nos encontrarmos como estamos fazendo aí nesse tempo de igreja confinada. Hoje é sábado, dia 28 de março, e neste dia 28 de março queremos dar continuidade à meditação das Escrituras. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João, e é apenas um capítulo, são 13 versículos, e nós vamos meditar nesses 13 versículos nesta noite de sábado. Segunda epístola do apóstolo João, é a continuidade das epístolas joaninas. Por que eu escolhi João? Porque é o apóstolo do amor. Então, João ele usa muito essa linguagem de que devemos amar a Deus obedecendo a Ele, e ele vai destacando também a necessidade de amar os nossos irmãos obedecendo ao Senhor. E nessa continuidade, hoje chegamos aí na segunda epístola de João. Abriu aí a sua Bíblia? Acompanhe comigo a leitura. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Eu vou dar uma paradinha aqui no verso 6, e eu quero fazer 3 considerações. A primeira, quando ele inicia essa carta dizendo o presbítero, é o termo para quem é o líder da igreja. No primeiro século, geralmente era o mais idoso, o ancião, o mais experiente. Dentro dessa linha também, aquele que é a liderança da igreja. Então esse é o primeiro destaque. O segundo, quando ele diz a senhora eleita, ele usa aí um termo figurado para se referir à igreja. João estava falando ali aos arredores de Éfeso, e quando ele diz a senhora eleita, é uma igreja daquela região da qual ele estava trabalhando. E ele vem ali nesses primeiros 6 versículos declarando de modo muito claro aquilo que ele já vem construindo nas suas epístolas joaninas, né? Ele deixa bem claro aqui que ele não está dando um novo mandamento, mas um mandamento bem conhecido e muito evidente daqueles que amam ao Senhor. E qual é o mandamento? Que nos amemos uns aos outros e que andemos em obediência aos mandamentos do Senhor. Muito claro, uma boa análise para você verificar: você tem obedecido ao Senhor? Você tem amado seus irmãos? Algo muito interessante para se pensar. Nesse momento de confinamento, é um tempo de você avaliar as suas emoções. Você tem amado quem está com você? Você tem ficado impaciente com seus irmãos, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido? Na verdade,
esse tempo que Deus está nos dando de confinamento é um tempo importante para lapidar o nosso relacionamento. É um tempo que eu te aconselho a conhecer os seus filhos como nunca, preparar os seus alimentos como nunca, contar histórias para aqueles que estão contigo, contar a sua história. Sabe um desafio bem legal? Você já contou para os seus a sua conversão, a história da sua conversão? Conte para os seus familiares. Não deixe que a televisão ocupe um grande tempo no seu dia a dia. Procure organizar o seu tempo de modo que a televisão não te leve grande parte da sua rotina, ok? Vamos continuar do verso 7 em diante. Diz o seguinte: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitar-vos e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Vamos fazer as considerações dessa segunda parte. No versículo 7, João destaca a presença de pessoas que ele denomina como enganadores e anticristo. Um termo forte. Por que João declara que existem enganadores e anticristos? Ele dá uma característica dessas pessoas. Vamos lá para as características. Verso 8, ele fala para tomar cuidado que esses enganadores e o anticristo não acabem com o fruto do trabalho que ele vem construindo de Jesus Cristo, que é a declaração de que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. E no verso 9 ele diz que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além. O que é ir além? É você falar algo que a Bíblia não te dá respaldo. Por exemplo, você dizer que Jesus Cristo não viveu como homem, só teve um corpo espiritual. Você dizer que Jesus Cristo era apenas um espectro, ou um fantasma, ou alguém, um anjo que passou por esta terra, é ir além do ensino de Cristo, é contrariar as Escrituras. E João explica a gravidade disso. João diz que esse tipo de atitude faz com que você seja considerado alguém que não deve ter espaço para lhe ensinar. Então ele está falando ali para a igreja. E note que no verso 10 ele diz: se alguém chegar dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, não é o Jesus Cristo bíblico, não é o Filho de Deus, não é o Salvador, ele está dizendo que se alguém disser isso, contrariando as Escrituras, você não deve convidar essa pessoa para ir na sua casa. Olha a importância da casa. Devemos nos lembrar que no primeiro século, as reuniões para a ministração da palavra era de casa em casa. Então,
dentro da casa também era o tempo de reflexão das Escrituras. A casa era a igreja. Então João destaca a importância de você perceber que a sua casa era a igreja. E nesse momento que estamos como igreja confinada, as nossas casas voltou a ser uma igreja, um local que tem que ser espaço para debate das Escrituras, para a busca do Senhor, para a oração. A sua casa tem que ser um local de bênção. A sua casa tem sido um local de bênção para os seus familiares, para seus filhos, para seu esposo, para sua esposa. Pense nisso. E aí, no verso 12, João fala que teria muito mais coisas para tratar, mas ele não quer fazê-lo nesse momento com papel e tinta, mas ele quer falar face a face, declarando que espera encontrá-los em breve. E aí ele diz: os filhos da sua irmã eleita, ou seja, da igreja que João fazia parte, lhes enviam saudações. Para a igreja desse presbítero, essa senhora eleita. Qual é o destaque que eu quero dar nessa noite? A sua casa deve ser um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade, tenha autoridade. Fico muito feliz de ver as famílias se reunindo no culto doméstico. Pais, homens, aqueles que têm aí a responsabilidade de cuidarem dos seus lares, de ser o cabeça do lar, assumam a responsabilidade como sacerdotes, não de modo machista, não de modo arrogante, não de modo autoritário, não é isso, mas em amor, sendo exemplo para os seus filhos, trazendo toda a sua família para estar aos pés da cruz. Se houver nessa casa uma família que só tem a mãe conduzindo, ou de repente a mãe tem mais habilidade, conduza com a autoridade do Senhor, com amor, com leveza, faça todos participarem com alegria, e perceba o privilégio que nós temos tido, pelo menos nessas semanas, de estar com os nossos, de estar com a sua família, de estar na sua casa. Lembrem-se, esse tempo é privilégio. Brinque com os seus, cozinhe para os seus, compartilhe e ore com os seus, sorria com os seus, chore com os seus. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Hoje é uma oportunidade que temos de utilizar esse presente para fazer o que é certo. E o que é certo, de acordo com as Escrituras? Amarmos uns aos outros. Este é o grande destaque. E por fim, amanhã é domingo. Amanhã eu pretendo fazer um culto maior, né? Com toda a família junto, por volta de 19 horas. E Igreja Batista em Vila Ema, permaneça firme na doutrina, estudando a palavra com alegria e amando com todas as suas forças. Grande beijo. Não sabemos até quando vai durar o nosso confinamento, mas sabemos que enquanto durar, será um tempo de relacionamento com os nossos e com o Senhor que cuida de nós. Ore pelos países mais afetados, ore por todos, ore por você. Estamos nesse momento multiplicados e nunca encerrados. Deus abençoe.